Olá, bem-vindo, bem-vinda! Você é um microempreendedor individual? Então esse Alesp em Pauta é para você. A partir de setembro, o MEI que deve à Receita Federal pode ser excluído do Simples Nacional. Quer entender melhor sobre essa medida? Fique com a gente! O nosso bate-papo hoje é com Wesley Santiago, especialista em tributos e impostos, também com Anderson Cruz, especialista em direito civil e empresarial, e de forma remota a gente conversa também com o consultor tributário Francisco Arrighi. Sejam bem-vindos aqui ao Alesp em Pauta. Gente, antes de eu passar a palavra para vocês, acredito, mas me corrijam se eu estiver errada, que essa medida aí tem assustado muitos microempreendedores. Então, o nosso objetivo hoje é conseguir explicar melhor essa medida para você que nos acompanha. Então, por favor, a gente inicia com o Anderson, seja bem-vindo, comentar o que significa essa medida, né, explicar um pouquinho esses primeiros detalhes que a gente vai debater aqui ao longo do Alesp em Pauta de hoje. Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado a todos que nos acompanham, obrigado, Carolina. A medida, ela traz propriamente uma grande questão da organização do próprio microempreendedor individual, não é? Para muita gente, vai ser de sopetão. Óbvio, porque as pessoas não têm por hábito de ler diário oficial, acompanhar o site governamental. Mas vai exigir um maior controle sobre a administração dos seus tributos e a vinculação ao MEI. Não é? Ou seja, a partir de 30 dias da data de vencimento, já pode ter a geração do termo de exclusão e vai pegar totalmente as pessoas desprevenidas, né? Porque geralmente as pessoas não têm por hábito de acompanhar o próprio site do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, o portal do empreendedor, né? E acabam às vezes também delegando para alguém da família, porque ele considera o seguinte: bom, eu vou pagar pouca coisa, então deixa ali para alguém como se fosse uma coisa simples. E não é bem assim, né? E sabemos que essa medida vai impactar diretamente na vida desse empreendedor, principalmente porque ele não vai conseguir manter o alvará de funcionamento dele, do negócio, porque há negócios que necessitam desse alvará, vai ter dificuldade da emissão de nota fiscal, né? Aliás, em setembro já houve uma integração, né? Que a nota não vai ser mais emitida somente pelas prefeituras, mas se busca uma unificação nacional da emissão das notas, então pode acarretar todos esses problemas, né? E aí, muitas vezes, se a pessoa não está atenta, ela só vai ficar sabendo quando receber uma notificação em casa ou, quem sabe, pelo e-mail, né? Então, exatamente nisso que eu quero focar agora com você, Wesley, né? Sobre essas pessoas que vão estar em casa e vão receber, então, esse termo de exclusão do Simples Nacional, né? Para a gente compreender melhor, né? Claro, o microempreendedor já deve estar familiarizado, né? Mas para o nosso telespectador, o que é esse Simples Nacional e o que acarreta a retirada desse microempreendedor desse, vamos dizer, benefício? Muito bom. Bom, a gente tem que ver que hoje no Brasil a gente tem uma gama imensa de diferentes tipos de empresa. E a microempresa, o microempreendedor individual, é uma porta para o empreendedorismo muito importante. Hoje já são mais de 14 milhões de microempresários, né? Microempreendedores individuais. E acaba sendo um benefício muito bom para quem resolve empreender ali do zero, do início, com uma atividade um pouco mais simples. É um benefício muito amplo. Por quê? Porque ele tem uma carga tributária menor, ele muitas vezes tem muitos benefícios do que ele tivesse na modalidade autônoma, e se ele não se adequar ao que veio agora com o advento dessa nova medida provisória, ele fica em prejuízo, né, com a sua responsabilidade com o fisco e, consequentemente, ele põe em xeque todos esses benefícios, podendo ali ter, num próximo nível de empresa, uma carga tributária maior, que afete ali a rentabilidade da sua empresa, né? E dentre outras consequências que podem ocorrer também. A gente vai falar exatamente, né, vocês, tanto o Anderson quanto você, Wesley, trouxe aqui pra gente algumas dessas sanções, né, para quem estiver devendo à Receita Federal. Francisco, pra gente também compreender esse universo do microempreendedor. Quando a gente fala de um microempreendedor que está devendo à Receita Federal, o que isso significa? Que ele não está pagando com os impostos? De fato, quem que vai receber essa sanção? Explica pra gente.
Olha, o microempreendedor, ele, a partir do momento que ele começa a ficar devedor de tributo, com a nova medida provisória, automaticamente, o primeiro impacto que ele sofrerá será a suspensão, tornar o CNPJ dele inativo. Bom, a partir daí, ele já vai sentir o primeiro efeito, que ele não vai poder emitir nota fiscal. Porque a consequência seguinte, depois disso, é exatamente essa dívida ser transferida à pessoa física dele, porque ele é individual, então há uma responsabilidade solidária da PJ com a pessoa física, e, consequentemente, esse débito poderá ser ajuizado, que até então, esses débitos estavam se acumulando, e muitas vezes, e o fisco mantendo os CNPJs deles ativos. Então, o governo resolveu alterar esse formato e, a partir de agora, haverá, sim, cobranças mais incisivas, suspensão do CNPJ e perdimento do benefício de ser um microempreendedor, como os nossos colegas muito bem descreveram. Uhum. Mas tem como esse microempreendedor saber que ele está devendo? Ou, às vezes, dá para passar essa dívida e ele não saber, por exemplo? Olha só, Carol, na verdade, o microempreendedor é preciso saber o seguinte: mesmo ele não tendo faturamento mensal, ele está obrigado ao recolhimento mínimo. E muita gente, às vezes, não sabe disso. Aí, quando ela for entrar novamente no sistema para fazer uma emissão da nota fiscal, se ele não tiver recebido a cobrança ainda, ele será surpreendido com a suspensão do CNPJ dele e, consequentemente, não poderá fazer emissão da nota fiscal. Claro que o governo agora pretende mandar avisos e ser mais incisivo nessa cobrança, exatamente para não deixar com que isso se acumule. Os pagamentos são mensais e dependem de um preenchimento, como nossos colegas disseram, no site da Receita Federal, que muitas vezes são feitos por amigos, até mesmo por contadores e por um parente ali que conhece um pouquinho mais, e isso era feito de uma forma muito amadora. E agora acreditamos que precisará de um controle mais efetivo. Exatamente por conta das mudanças, né? A Receita Federal, ela tem justamente feito uma campanha com o objetivo de conscientizar esses microempreendedores, né? Alguns, como o Dr. Francisco trouxe para a gente, nem sabe que estavam em dívidas. E aí, Anderson, como poder também fazer essa consulta? Porque justamente alguém que está assistindo o nosso programa pode ter essa dúvida. Nossa, será que eu estou devendo? Será que eu estou inadimplente ou não? Como fazer essa consulta? E, claro, lá nesse local, enfim, pode ser o portal da própria Receita Federal, tem a possibilidade de já resolver essa pendência? Existe essa possibilidade bem objetiva, entrando no Gov.br, né? Lá tem o portal do empreendedor, que é especificamente para quem tem o enquadramento e-mail, e verificar as suas pendências, né? Só que aí, às vezes, também as pessoas imaginam que não há cobrança de multa, que não há incidência de juros. Quanto mais rápido a pessoa resolver, melhor. E correndo o risco ainda, se ela não estiver atenta, de ficar na dívida ativa da União, que também acaba gerando mais problemas. Quer dizer, ela acaba se tornando um devedor da União e, às vezes, ela pode até fazer qualquer transação, participar de um processo licitatório, por exemplo, não vai conseguir, porque existe essa pendência, né? Então, o site do Portal do Empreendedor é a melhor forma de consulta. Se a pessoa não tem um cadastro no Gov.br, ela pode cadastrar, né, através do seu CPF, né, vai ter toda uma verificação de segurança, né, que hoje todos os serviços individuais, né, do cidadão para, né, o governo federal se encontram ali no gov.br, né, e ela vai ter condição de fazer esse cadastro e verificar essas pendências e resolver lá. E até, muitas vezes, tem a possibilidade de fazer uma renegociação conforme a situação no próprio site. Eu tenho uma dúvida, né, porque mesmo quando não há essa emissão de nota fiscal, faturamento, ainda assim é preciso dessa contribuição, como vocês já trouxeram para a gente. Wesley, é possível fechar essa empresa ali
poxa, durante 3 meses eu não vou fazer nenhuma emissão de nota fiscal, e aí eu posso reativar o meu MEI, justamente para não ter esses momentos, né, de perda, pagando algum valor e não vai ter esse retorno, vai manter, claro, a empresa aberta, mas não vai ter esse retorno, emissões de nota fiscal, não vai fazer algum serviço. Isso é uma possibilidade? Bom, o microempreendedor ele precisa avaliar o cenário dele. Se ele tem uma empresa ativa, com faturamento, com renda, ele precisa manter a sua contribuição ativa, né, para evitar esses problemas que a gente tem discutido e também garantir os seus direitos. Agora, se de repente o negócio dele não está indo muito bem e ele resolve estancar um pouco a sua atividade empresarial, o aconselhável é, de fato, ele fazer essa baixa desse CNPJ, para não ter uma cobrança ali se perdurando e depois ele ter consequências maiores. Mas fato é que o empreendedor, ele precisa estar atento a tudo isso que acontece, né? A gente vê que muitas vezes o empreendedor ele tem muita coragem, disposição, mas ele não conta ali com um apoio, com um suporte, seja de uma consultoria específica, seja uma pessoa que entende, como nossos colegas falaram. O que a gente vê é que essas últimas medidas têm tornado o empreendedor mais próximo de quem pode lhe ajudar. Seja as iniciativas públicas, seja as empresas privadas, a gente sente esse movimento. Por exemplo, na macroconsultoria, é muito comum agora a gente receber contatos, né, de microempresários falando, olha, eu preciso de uma ajuda, vale a pena eu fechar, não vale a pena eu fechar, mas o meu trabalho ele vai ter um pico maior em tal período, de repente não é viável fechar, porque ele pode possuir um cadastro em clientes homologados, ele já pode ter uma estrutura preparada e ele vai perder isso. Então tudo depende de cada caso e o aconselhável é de fato procurar ajuda e discutir sobre o tema. Exatamente, né? Porque como a gente bem sabe, né, na nossa educação básica, até mesmo em formações mais avançadas, ensino médio ou superior, claro, se não for algo específico, a gente acaba não entrando nesse meio do empreendedorismo, né, sabendo sobre a questão tributária, até mesmo como uma pessoa física, quem dirá então como uma pessoa jurídica, né, abrindo um CNPJ, por exemplo. Francisco, a importância, né, justamente da gente conscientizar não só quem é microempreendedor, mas para quem tem vislumbra, né, abrir uma empresa, por exemplo, estar ciente antes de iniciar esse processo de abertura dos seus direitos e também dos seus deveres. Com certeza, é bom também, complementando a informação para quem está nos assistindo, é que essa contribuição mensal dá direitos a ele na qualidade de um futuro, pretender uma aposentadoria no futuro. E eu queria também chamar a atenção de uma coisa muito importante, que é aquelas pessoas que já têm dívida ativa inscritas na União, que até o dia 30 de setembro o Regularize está aberto, com descontos de acordo com a classificação de cada um. Então, seria muito bom essas pessoas procurarem os contadores, os consultores, para que pudessem buscar um caminho de legalização disso com um custo muito menor. E este prazo está previsto agora para dia 30 de setembro e, ao que parece, não será prorrogado a princípio. E aí, Anderson, quando a gente fala, né, dessa conscientização desse microempreendedor e também daqueles que pretendem abrir uma empresa, mesmo que iniciando ali, né, com o MEI, que é o patamar inicial, como que você vê a importância de ter essa conscientização para saber dos tributos, né, como eu disse, direitos e deveres? A gente precisa entender também que os órgãos governamentais precisam investir mais nessa educação, né? Porque muitas vezes nós acompanhamos a propaganda, né, do que é ser empreendedor, mas também não fala muito dessas obrigações decorrentes. A todo momento é um estímulo, né? Existe esse estímulo através do Sebrae, por exemplo, ou de algumas propagandas em outras emissoras de TV e tal. Mas é necessário colocar essa responsabilidade, porque muita gente acredita, não é? É muito bonito ser um empreendedor, né? Até pela dinâmica do mercado de trabalho, que as pessoas precisam ser contratadas, mas não é colocado desta forma estas obrigações para as pessoas entenderem qual é o seu papel. Então esse é o primeiro fator. Segundo, as próprias pessoas, né, os interessados, sempre que puderem, consulte o jornal, veja o site governamental, converse com o contador, marque uma consulta com os profissionais, porque é importante.
né? Porque o que acontece? Abrir a empresa é muito fácil, né? Encerrar é um problema, apesar que com o MEI é muito mais simples, né? Mas as pessoas precisam ter essa consciência, né, de que o negócio não é somente tocar ali a venda, o desenvolvimento do produto, que exige também aquela burocracia e ela própria pode se adequar através de faturamento, pagar um profissional para auxiliá-la, né? Então são esses dois motivos, né? Se informar e também, né, a própria mídia colaborar, né, juntamente com os órgãos governamentais, desse papel, né, de que esse microempreendedor, em especial, deve tomar todos os cuidados. Aproveitando que eu peguei aqui a opinião do Francisco, do Anderson, Wesley também, peço para você complementar nesse sentido, né? Porque a gente sente que há uma dificuldade justamente em se entender todo esse papel de empresário, né? Claro, a pessoa sabe, muitas vezes, estudando como o Anderson trouxe, dos seus direitos e deveres, mas na prática, realmente é um cenário mais complicado, mais complexo, podemos dizer assim. Muito bom. Como eu falei no bloco anterior, né, na pergunta anterior, na verdade, o microempreendedor ele precisa buscar realmente o apoio, a ajuda. Mas eu trago também um pouquinho da responsabilidade para nós, contadores, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, olha, está começando a empresa e tudo mais, e o que a gente procura hoje trazer como filosofia? Ajudar os microempresários, não visando somente como contadores, os honorários, os lucros, mas realmente fomentando o empreendedorismo para que esse profissional ele consiga fazer a sua empresa crescer. A gente vê o movimento de muitos microempreendedores mudando ali de tamanho de empresa, contratando mais profissionais, tornando sua empresa um pouco mais estruturada, e aí é onde a parceria nossa como contabilidade já está sólida e a gente consegue ali ter um cenário diferente. Então, o aconselhável para a minha classe, buscar ajudar todos os profissionais que estão empreendendo, né, como eu faço com meus clientes e também meu ciclo de amizade, mas também que esses profissionais, eles venham enxergar que, apesar de focar muito ali no core business, né, vamos colocar como exemplo um mecânico, ele está preocupado em se diferenciar, em buscar novos clientes, atender com qualidade, de aparecer nas mídias, né, ele precisa também olhar o seguinte, olha, eu preciso cuidar das minhas obrigações. A obrigação do microempreendedor ela não é tão complexa. Ele precisa fazer um recolhimento mensal e ele precisa fazer uma declaração anual. Então, eu preciso de um apoio no contador ali, pelo menos em momentos pontuais, para ter garantia que eu estou regular perante ao fisco com todas as minhas obrigações. Se existe, né, esse profissional é porque ele é competente, né, para o mercado. Exato. E também para essas consultorias, né? Então, por exemplo, o Francisco aqui é consultor tributário. Francisco, como que é realizada essa consultoria, né? Exatamente o que você explica para esse microempreendedor que está iniciando ou que pretende abrir o seu primeiro negócio? Eu chamaria atenção, principalmente aquele microempreendedor que possui empregado, porque o empregado carece de recolhimentos adicionais. Neste caso, quando eu tenho empregado, a orientação é não deixar, em hipótese alguma, de ter um contador para executar isso corretamente. Eu acho para uma pessoa, como disse aí o Wesley, um mecânico, por exemplo, é muito difícil para ele mexer com documentos ligados à Previdência, com essa quantidade de arquivos que hoje são exigidas. Para ele é muito difícil, para a maioria das profissões. Então, quando não tem nenhum empregado, ele, com um certo esforço, ele até conseguirá fazer. É melhor, claro, se tiver um profissional para apoiar, mas esse é o caminho. Com o empregado, nem pensar, acho que eles devem, sim, contratar os escritórios de contabilidade especializados para isso, tá? Então, olha só, né, a gente já está demonstrando aí para você que está nos assistindo, né, possibilidades, se você pretende abrir, ser um microempreendedor, sempre estar alerta a essas questões, né? Claro, a gente sempre busca ter essa valorização de abrir o seu próprio negócio, muitas pessoas sonham com isso, mas é preciso uma preparação e ir atrás dessa preparação e também contar com a ajuda de especialistas, como a gente tem os corretores, os consultores. Então, muito importante a gente ter essa união de esforços, porque, claro, o sucesso de uma microempresa é o sucesso da economia de um município, de um estado e também do nosso país. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais informações sobre esse tema para você.
estamos com a Alesp em Pauta, falando sobre o microempreendedor individual. A gente está com um time de especialistas aqui no estúdio da Alesp para falar sobre esse tema tão importante. Bom, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre exatamente essa medida para os microempreendedores que são devedores da Receita Federal, que poderão ter a sua exclusão decretada do Simples Nacional. A gente já citou aí algumas consequências disso, né, mas eu queria que vocês trouxessem, né, enfatizassem o que isso pode acarretar. Uma delas é a questão da suspensão do CNPJ, né? Então, Anderson, o que isso significa na prática, né? Essa pessoa não vai poder mais ser um microempreendedor, mas caso consiga estabelecer de novo o pagamento, enfim, deixar tudo certinho, vai poder voltar com o mesmo CNPJ? Como que isso pode ser resolvido e o que vai acontecer? Inicialmente, será necessário, né, a resolução dessas pendências, né? Porque a nossa sorte é que a Receita Federal ela não é tão radical no sentido de falar assim, decretou a extinção, pronto, acabou, né? E pelo que eu li do teor da medida, não chega nesse ponto, mas vai suspender inicialmente, persistindo, né, a pendência aí que se encerraria, vamos chamar assim, mas ainda pelo que eu estava vendo, precisa ter ali um pequeno ajuste. Mas o que é necessário dizer é o seguinte, vai ocorrer a suspensão, ela tem que regularizar essa pendência. Então, ela não vai conseguir exercer a atividade empresarial dela, né, do ponto de vista formal. Quer dizer, a emissão de nota, de repente a contratação, de repente essa verificação de pendências vai constar se ela conseguir participar de um processo licitatório, não é? Como que já acontece que alguns meses já participam, não é? Então, esse é o grande ponto. E a gente tem que lembrar, não é, que até o Wesley aqui, como trabalha diretamente na área de impostos, ele pode perceber uma coisa. Tem dois efeitos a essa medida. Não é? Primeiro, a exclusão do Simples, que pode ir, não é isso, para o lucro real presumido, que é o primeiro fator, e a suspensão do CNPJ. Então, são dois problemas acarretados. Não é? Então, acaba, nessa medida, gerando essas duas situações que o empreendedor precisa estar atento. Na dúvida, Carolina, é necessário que esse empreendedor, no mínimo, ou ele entre no site da Receita para que o seu negócio não seja inviabilizado, né? Já pensou? Alguém ali tem um pequeno restaurante. Por causa dessa medida, ele ter seu alvará suspenso. Se a municipalidade chegar lá, vai ter que fechar o estabelecimento. Olha o prejuízo que essa pessoa pode ter. Em poucas palavras, já deu para perceber que a coisa é séria, né? Exatamente, né? E uma outra questão também que vocês trouxeram, né, se eu não me engano, é que quando esse CNPJ aí, ele é suspenso, a dívida continua ativa porque passa para o CPF, né? Então, a pessoa pode chegar a ficar com o nome sujo, Wesley? Bom, na verdade, a Receita ela tem um trâmite de cobrança que a gente precisa entender melhor, né? Como o microempresário ele é responsável também com os seus próprios bens, pela sua atividade empresarial, a Receita pode dar continuidade no processo de cobrança em outras esferas e pedir judicialmente o acesso ao bloqueio dos bens do empresário. Não necessariamente ela vai incluir em órgãos de proteção ao crédito, como a gente está acostumado a ver na pessoa física, mas a penalidade pode vir sobre quem é microempresário e não está ali cumprindo com a sua obrigação e não está recebendo esse alerta como deveria agora, né? Uhum. Não, e é só lembrar, em julho, em recente decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, corrobora o que o nosso colega Francisco apresentou aqui, não é? Hoje, o microempreendedor individual responde, né, com a sua pessoa física e não tem qualquer possibilidade de se esquivar disso. Uhum. Então, ele tem que perceber que o patrimônio individual, não é, vamos dizer assim, ele acaba sendo a segurança para, eventualmente, não é, que a União possa fazer a cobrança dessa dívida ativa. Mas isso é um pouco mais à frente, porque a medida está querendo estabelecer que as pessoas regularizem a sua situação, não é? Ou ela se enquadra, ou ela possa encerrar, não é? Mas para que dê uma dimensão, porque também a União acaba fazendo uma estimativa de quanto que ela vai arrecadar e ela está vendo que no caixa dela não está entrando esse valor,
Né? Então, essa é a relação principal dessa medida, pensando também qual é o objetivo do fisco nesse caso. Certo. E mesmo então, né, Francisco, que esse microempreendedor, ele de fato queira cancelar o seu NPJ por, enfim, por coisas próprias, né? Vamos dizer assim, ele não está sendo obrigado a finalizar com aquela empresa, mas ele decide da mesma forma finalizar. E aí o que acontece? Essas dívidas, elas seguem ativas, ele não pode realizar nenhum acordo, mesmo se ele tomar a decisão de fechar essa empresa? Decretar uma falência, por exemplo? O correto é ele parcelar em nome do próprio CNPJ. Mas, como eu informei, ele é solidário devedor dessa dívida. Então, essa dívida, ao ser transferida para a pessoa física, ele poderá, sim, fazer o parcelamento da pessoa física e pedir a baixa do CNPJ dele para não continuar gerando novas dívidas. E não esquecendo que lá no Código de Processo tem lá a preferência no processo do bloqueio. O primeiro é o dinheiro, depois são ações, e aí vai até chegar mesmo nos imóveis, nos veículos, quando fica devedor e não toma nenhuma providência. Parcelou o débito, fica suspenso e nada mais acontece até o final do pagamento daquele parcelamento, que é o que acontece toda vez, mas já causou um mal muito grande para aquele devedor de tributos. E outra coisa que acontece simultaneamente, quando esse CNPJ se tornou inapto, é que o banco, a conta bancária, ele simplesmente não consegue mais movimentar a conta bancária. Terá milhares de problemas ali pela frente, com crédito, com algum parcelamento que ele tenha. Então, efetivamente, é não deixar isso acontecer, ser mais silente em todas as observações, ter sempre um contador ao lado dele, para que ele não tenha que incorrer nesses problemas todos. Sim, não dá para exigir, né, desse microempreendedor que ele seja formado em direito, em economia, né? Então, mais uma vez, relembrando aqui a importância de ter esses aliados, né, os profissionais de consultoria próximo desse microempreendedor. E quando a gente começa a trazer sobre essa questão do fisco, a gente entra na economia. Então, Anderson, a importância, né, dessa arrecadação, como você estava trazendo, né, isso para o município, para o estado, também para a Receita Federal, né, são impostos que contribuem para a implementação de políticas públicas, por exemplo, né? Então, o que você acha exatamente, né, de ter esse aperto da Receita Federal atrás desses impostos, desses devedores? O que nós temos que considerar é que, na medida em que haja, não é, uma melhor relação do cidadão com o fisco, por exemplo, pagar esses tributos, nós podemos pensar, pelo menos na ideia, que nós podemos reduzir, por exemplo, a nossa carga tributária. Porque o que acontece? Muitas vezes, o governo, numa política de pensar o seu orçamento, ele acaba aumentando a carga tributária. Aí existe uma situação, punindo quem paga em dia e beneficiando quem não paga por qualquer outro motivo. Essa medida é importante, em específico do MEI, porque eu considero, até como na questão de advogado, para não ter problemas jurídicos, eventualmente, se a pessoa não quiser prosseguir, é melhor encerrar a atividade MEI. Porque, primeiro, o governo federal, no caso, que é o que está ali gerenciando todo o sistema do Simples, né, já vai saber como, né, fazer a mensuração de quantos profissionais estão nessa situação de enquadramento, tá certo? Depois nós podemos pensar no segundo momento, não é? De que o cidadão não se endivide, que ele tenha menos problemas, não é, no dia a dia, na sua atividade, não só profissional, mas na pessoal. Não é? Às vezes, até vou colocar no ponto de vista prático, se a pessoa eventualmente ela tiver um problema juntamente, né, com a Fazenda Federal, né, com a Receita Federal, melhor dizendo, ela não consegue nem receber herança para se pensar, ou até receber uma doação formal, se não pagar a pendência. Muita gente não sabe disso, né? Uma coisa está interligada à outra. Então, quantas vezes tem processos de inventário, né, vai fazer a partilha, o beneficiário dessa partilha não vai conseguir receber porque ele tem essa pendência. Então, às vezes, a gente está discutindo, claro, em relação ao negócio, claro, ele tem todos esses problemas, mas acarretam outros na vida civil dele. Então, é por isso que é necessário essa explicação,
é necessário que os órgãos governamentais façam a propaganda dessa importância de que o microempreendedor tem que regularizar. E se não for regularizar, melhor mesmo cessar a atividade, né? A gente trouxe realmente, né, tanto os benefícios de se manter em dia, né, com o fisco, que é essa autoridade que a gente tem no país, podendo dizer assim, né, que controla esses pagamentos de impostos e dos tributos, né. E aí a gente também trouxe a questão das consequências. E Wesley, isso a gente falou de uma forma geral para esse microempreendedor individual, mas como a gente está trazendo aqui, há um impacto significativo na economia, né? Então, falar um pouco disso, né, da importância de se manter em dia, não só para, claro, manter os seus direitos, poder cobrar os seus direitos, né, e ter todas essas contrapartidas, mas também de uma forma geral para a economia do nosso município e estado. Muito bom. O que acontece, né? A gente precisa entender o tamanho do que é esse segmento hoje. Basicamente, as micro e pequenas empresas, né, que envolvem empresas do Simples Nacional, elas são responsáveis hoje por mais de 50% dos empregos formais, a carteira assinada mesmo. Além disso, elas contribuem com cerca de 30%, por estimativa do Sebrae, do PIB brasileiro. Então, quando a gente tem um movimento nesse setor, a gente acredita, né, que com a criação de uma recente pasta do governo, que foi o Ministério do Empreendedorismo, da micro e pequena empresa, foi, acho que no início desse mês criado, o governo está sinalizando que ele quer regular um pouco mais essa atividade empresarial ali no micro. Então, o que acontece? A gente tem ali um cenário em que, se esses microempreendedores não se entenderem o movimento que está acontecendo, eles podem ter prejudicado a sua continuidade de negócio. Então, de repente, como o Francisco bem falou, a gente tem um microempreendedor individual que ele tem um funcionário registrado, ele pode registrar até um CLT. E aí, se ele não cumpriu com a sua obrigatoriedade, ele teve seu CNPJ inapto e ele não pode mais exercer sua atividade, será um emprego que será ali extinto, né? Essa pessoa vai ficar disponível no mercado de trabalho para procurar uma nova colocação. Além disso, né, o governo, ele com certeza, ele está olhando a questão do caixa. Teve recentemente algumas mudanças, né? A mudança na tabela de isenção do imposto de renda, que foi uma renúncia fiscal bem importante para o governo, e por contrapartida, o governo agora ele quer passar a arrecadar, né, em ter essa entrada de caixa para quem já está lá cadastrado, um dos 14 milhões de microempreendedores individuais, e não está ali cumprindo com a sua obrigação, que passa a ser uma receita importante para o governo. Se a gente for considerar, são cerca de aproximadamente um bilhão de reais por mês de receitas ali, considerando as micro e pequenas empresas. Então a gente vê o quanto é importante, né? A gente usa essa nomenclatura, né, de microempreendedor. Claro, há esse limite de teto de quanto arrecada, de quanto tem de receita esse microempreendedor, mas imagina a quantidade de empresas contribuindo, né, isso para o desenvolvimento econômico de um município, de um estado, que é o que a gente está trazendo aqui, né? Então é importante olhar para esse micro que vai impactar o macro. Exato. E, Francisco, eu queria que você complementasse justamente nesse sentido, né, da importância desses MEIs, desses microempreendedores, da gente ter até mesmo iniciativas do nosso estado, governo estadual, até dos municípios, para que esses microempreendedores, eles cresçam e, de fato, tenham sucesso, consigam se consolidar, né, para que a gente não tenha aí empresas quebradas, perca de emprego, de renda. E nós estamos, neste momento, inclusive, com uma queda de arrecadação forte do governo federal, onde o governo federal fatalmente pressionará muito mais para que esses microempreendedores paguem suas obrigações que tenham junto a ele, gerando, como os nossos colegas aí mencionaram, empregos, facilidades. Lembrando também que o microempreendedor, que com este recolhimento aí, que gera quase 1 bilhão, porque é na faixa de R$70, R$80 que cada um recolhe mensalmente, a nível de valor mínimo, mas eles também podem contribuir com valores maiores para buscarem uma aposentadoria com valores melhores do que um salário mínimo. Há esse recurso na figura do MEI e é o que o governo deseja, que cada um seja beneficiado, como você disse, os benefícios e as obrigações. Então, ele oferece benefícios, mas ele quer também a contrapartida, que é o pagamento em dia do que é devido ao governo, e essa é a obrigação de todos nós.
Sim. Olha só, a gente está caminhando aí para os minutos finais desse Alesp em Pauta, mas queria deixar um espaço para cada um de vocês deixarem as suas considerações finais, caso vocês tenham algum alerta, algum recado para o nosso telespectador. Iniciando por você, Francisco, que está na nossa janela virtual. Olha, nós somos da Fradema Consultores Tributários, estamos em 13 estados do Brasil, com 480 funcionários aproximadamente, 180 advogados, uns 80 contadores, disponíveis para todos os microempreendedores do Brasil todo que desejarem os trabalhos da Fradema, facilmente encontrada aí nas redes sociais. Lembrando mais uma vez a eles, para não deixar de cumprir com a sua obrigação do pagamento em dia das obrigações do microempreendedor. Muito obrigado. Também deixa aqui um espaço para você, Anderson. Alguma coisa que a gente não conseguiu aí captar nesses minutos desse nosso bate-papo sobre essa questão do microempreendedor? Lembrar, principalmente, Carolina, que ainda houve algumas atividades que foram excluídas da categoria MEI, que é necessário também um novo enquadramento. Por isso que é cada vez mais necessário ter um profissional acompanhando, que o governo ele acaba alterando a cada ano quais são as profissões, né, contempladas por esse benefício. E lembrar também que profissionais liberais de profissão regulamentada não têm a possibilidade, né, de estarem no MEI. Né? Então eu agradeço a oportunidade de estar nesse debate com duas pessoas que realmente também estão ali do outro lado, né, do balcão, conversando com as pessoas, procurando esclarecer, e é o nosso papel também, como profissionais que somos, né, de divulgar, porque hoje a economia brasileira está sustentada no microempreendedor, não tem jeito, né? Então, principalmente nessa fase que a gente vive da extinção dos empregos nas grandes corporações, cada vez mais nós estamos aqui necessitando, né, dessas pessoas e principalmente da qualificação. Então eu agradeço, estou também nas redes sociais como Anderson Cruz e me coloco à disposição numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você. O Wesley também, deixa esse espaço para você fazer suas considerações finais. Claro. Bom, eu queria dar um recado para quem é um microempreendedor individual e está assistindo a gente agora, está recebendo essa notícia e pode ter ali um certo temor em relação aos próximos passos, né? Eu acredito que o microempreendedor hoje, ele precisa entender o movimento que está sendo iniciado pela essa mudança de governo. Ele precisa entender que ele precisa cumprir as obrigações dele, buscar o apoio, mas dar um significado a isso importante no sentido de que ele pode estar se preparando para atingir novos patamares empresariais, né? Então a gente sabe que o microempreendedor ele pode se tornar uma empresa do Simples Nacional ou uma empresa de lucro presumido, lucro real, como meus colegas falaram, e ele precisa se manter regular, né? Trazer uma mentalidade empresarial ali de ter realmente o seu negócio ali na ponta do lápis, certificar que está em dia com todas as suas obrigações, que isso realmente vai permitir que ele alavanque e tenha um crescimento. Então, nós da Macro Contabilidade estamos sempre disponíveis para atendê-los, né? Se quiserem nos buscar nas redes sociais, nos contatar, será um prazer atender cada um. E agradeço também a você que acompanhou esse Alesp em Pauta de hoje. Estivemos aqui com o Wesley Santiago, especialista em tributos e impostos, o Anderson Cruz, especialista em direito civil e também empresarial, e o Francisco Arrighi, consultor tributário. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo Alesp em Pauta. Se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, fique ligado na nossa programação ou acesse o nosso canal no YouTube. Tchau, tchau!